Boa tarde, crianças! Estou aqui para mais uma aula bíblica. Que alegria estar aqui novamente com vocês. Estou com muita saudade, vontade de abraçar, de dar beijinho, mas nós precisamos ainda continuar nas nossas videoaulas, mas eu tenho certeza que você está aí do outro lado da telinha, preparado, prontinho para ouvir mais uma história bíblica. E nós estamos aprendendo sobre a história de um menino, a vida de um menino. Eu vou fazer a revisão dessa história para você poder se lembrar sobre quem nós estamos estudando. Para começarmos, nós vamos orar. Vamos falar com Deus? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Senhor Deus, muito obrigada por essa tarde, onde nós vamos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Nós vamos aprender do Senhor. Nós estamos estudando sobre a vida de um menino, uma criança, que foi muito desejada. Sua mãe pediu ela para o Senhor. E hoje nós vamos ver a tua resposta, Deus. Eu te peço por cada criança que está ouvindo essa história. Abençoe suas famílias, dê saúde a cada um, Senhor. Proteja de todo mal. Muito obrigada pela vida que o Senhor tem nos dado e todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus, amém. A música que nós estamos aprendendo, que eu ensinei na aula bíblica passada, fala sobre esse menino, mas fala também sobre ouvir a voz de Deus. Como será ouvir a voz de Deus? Vamos cantar? Eu vou cantar e aí você vai lembrando e vai cantando junto comigo. Chama todo mundo aí da sua casa para ouvir a história bíblica, para participar junto com você, para cantar e para escutar a história. Vamos começar? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu, sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Lembraram da música? Então vamos cantar todos juntos? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu, sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Pode sentar no seu lugar. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer conhecer o Deus que te criou? Então, escute a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje você vai continuar ouvindo sobre a história desse menino que a sua mãe estava aflita. A dona Ana queria muito ter um filho e então ela não conseguia. E quando ela ia para as festas na igreja, no templo, ela ficava triste, ela não conseguia se alegrar, ela não conseguia comer, não conseguia beber, não conseguia participar de nada, só ficava ali chorando. Então o marido dela, chamado Eucana, falou uma vez assim para ela:
Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não entendia que quando uma mulher quer ter um filho, é um desejo tão grande. E a Ana, numa dessas festas que ela foi, a família dela participou, ela se levantou dali e correu para o templo, como se fosse a igreja hoje. E então ela pediu a Deus, ela orou, mas ela não falava em voz alta como eu estou falando agora. Ela só mexia os lábios e pensava nas palavras. Mas sabia que Deus estava escutando? Sim, porque Deus escuta as nossas orações, mesmo estando deitados, ou em pé, ou de joelho, quando falamos na voz alta ou quando apenas pensamos. Deus escuta. E então, crianças, nesse momento em que ela estava só, ela pediu a Deus um filho e fez uma promessa. Ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para o Senhor. Ela prometeu para Deus que quando a criança nascesse, ela iria entregar para Deus. E quando o sacerdote Eli viu aquela mulher fazendo aquilo, ele disse o que para ela? Quem lembra? Quem conseguiu lembrar? Isso mesmo! Ele perguntou para ela: mulher, por que você está assim? Você está bêbada? Ela disse: não, meu senhor, eu estou clamando aqui, eu estou falando com Deus. E então ele disse para ela: vai em paz e seja feito conforme a vontade do Senhor. Ana se levantou dali, enxugou o seu rosto, suas lágrimas, se alegrou porque ela confiou que Deus tinha escutado a oração que ela tinha feito e voltou para casa. E no tempo determinado, quem nasceu? Samuel. Sim, nasceu Samuel e ela ficou muito contente, muito alegre porque o pedido dela foi respondido e cuidou daquele menino com todo carinho, toda alegria, e era o pedido dela, o sonho dela realizado. Mas chegou o momento. Lembra que ela tinha feito uma promessa? E não podemos fazer promessas para Deus e esquecer, nós temos que cumprir. E então chegou o momento dela levar o menino para o templo. Quando foi na próxima festa, no outro ano, o pai Eucana levou Samuel para ficar no templo. E aí, quem que ia cuidar dele? Era o sacerdote Eli. Mas o que uma criança assim ia fazer num templo? Numa igreja? Muita coisa! Uma criança desse tamanho aqui já pode fazer muitas coisas, assim como você na sua casa. Você pode guardar os seus brinquedos, você pode ajudar a mamãe a carregar alguma coisa, colocar um copo de plástico em algum lugar. Você pode ajudar a mamãe a arrumar a cama, não deixar o lixo, jogar lixo no chão. O lixo é no lixo. Você, criança, mesmo pequenininha, pode fazer muitas coisas para ajudar. E era assim que o Samuelzinho ajudava o sacerdote Eli. Naquela época não tinha luz como nós temos hoje. Era aceso velas, lamparinas, outro tipo de luz que era acesa. Então Samuel, ele acendia, ele apagava, ele ajudava a varrer o chão, a cuidar dos animais. Ele ajudava o seu Eli em muitas coisas. Mas chegou um dia, crianças, que o Samuel, ele foi dormir no quarto dele, na cama dele. Ele tinha um quartinho dele, o sacerdote Eli tinha o quarto separado, o quarto dele. E o sacerdote Eli também tinha 2 filhos.
que também trabalhavam no templo. Só que eles não eram obedientes a Deus. Samuel estava aprendendo a ser obediente a Deus com o sacerdote Eli. Tudo que o senhor Eli mandava o Samuel fazer, ele obedecia. Mas os filhos do seu Eli, desobedientes, não obedeciam ao seu pai, muito menos a Deus. E eles envergonhavam o nome de Deus. E as pessoas fora do templo, ali ao redor, estavam comentando, porque todo mundo vê as coisas erradas que a gente faz, e aquelas que as pessoas não veem, Deus está vendo. E então, crianças, o seu Eli, ele não corrigia seus filhos. Ah, crianças, quando papai e mamãe corrige você, é porque ama. A Bíblia fala que os pais devem corrigir seus filhos, falando, às vezes, dando uma palmadinha. Às vezes a criança precisa disso, porque não quer obedecer só a mamãe falando. Então, o sacerdote Eli não estava corrigindo seus filhos, ele estava deixando os filhos fazerem o que quisessem, do jeito que quisessem. E isso é errado. Quando papai e mamãe não corrigem o filho ou a filha, eles estão errados. A palavra de Deus ensina que os filhos devem obedecer e os pais devem corrigir. E então chegou um dia que o Samuel foi dormir no seu quarto. E ele estava lá dormindo. Quando de repente, Samuel, ele levantou. Pensou, seu Eli está me chamando. Levantou, foi lá com seu Eli. Seu Eli, o senhor está me chamando? O senhor está me chamando? Não, Samuel, volte lá para o seu lugar, vá dormir. E o Samuel foi lá. Samuel. O Samuel levantou de novo. Seu Eli está me chamando. Eu vou lá. Ele foi lá de novo. Seu Eli, o senhor está me chamando? Não, Samuel, vá deitar. Ele foi lá e deitou. E aí? Samuel. Novamente, ele foi lá com o seu, mas o seu Eli está me chamando. E então, quando ele chegou lá com seu Eli disse, Samuel, não sou eu que estou chamando você, mas quando você ouvir novamente essa voz chamar você, você diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E então Samuel voltou para o quarto dele, dormiu. Samuel! E então ele fez como seu Eli disse, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Crianças, era Deus falando com Samuel, uma criança, e Deus falou coisas importantíssimas para Samuel que ele precisava ouvir. E então, crianças, como vocês podem ver, uma criança ouviu a voz de Deus. Naquela época de Samuel e do sacerdote Eli, não tinha a Bíblia, a palavra de Deus escrita assim como o livro. Então Deus falava assim, Samuel, Liz, Rebeca, Isabela, Alice. Agora não. Agora Deus fala que através da sua palavra. Você quer conhecer o Senhor? Você quer ouvir a voz de Deus? Papai, mamãe, titio, titia, vovó e vovô vão ler para você a Bíblia, a palavra de Deus. E então você vai crescendo e entendendo a vontade de Deus. Deus vai falando com você no seu íntimo, dentro de você. E então Samuel cresceu e se tornou um profeta, um homem que escuta a voz de Deus e fala o que Deus quer para as pessoas.
E assim pode acontecer com você. Você está ouvindo agora a palavra de Deus enquanto criança e você vai crescendo, crescendo e ouvindo a palavra de Deus e entendendo e vai se tornar um homem e uma mulher de Deus que vai falar as palavras de Deus para as pessoas. Amém? Então você aprendeu isso hoje, que você pode ouvir a voz de Deus. Vamos falar o nosso versículo? Você vai repetir junto comigo. 1 Samuel 2:1. De novo. 1 Samuel 2:1. O meu coração se alegra no Senhor. De novo. O meu coração se alegra no Senhor. Amém. Até a próxima aula. Tchau!